Olá, meus queridos amados em Cristo Jesus, graça e paz. Estamos aí falando ainda sobre o semeador, a parábola do semeador, e temos feito aí leituras diárias que têm sido bastante enriquecedora para todos nós. E também temos aproveitado bastante as mensagens daqueles que têm tido acesso, as mensagens do pastor Denilson às quarta-feiras, principalmente nas lives que é distribuída a todos que desejam participar do culto online na Igreja Batista em Água Branca. Então tem sido assim muito gratificante. E nós temos aprendido bastante com isso, né? Essa perspectiva de ensino, de ministrar, a forma que Jesus ministrava os seus ensinos aos que ouviam e quando chamava os seus discípulos em particular, explicando detalhes da palavra, porque eles seriam os multiplicadores dessa seara, né? Eles seriam aqueles que iriam ali explicar ponto a ponto o real significado daquilo que Jesus colocava como ensino, como doutrina e, e a razão pela qual ele estava ali no meio deles e que um dia viria buscar a sua igreja, precisava estar preparado. Então Jesus, ele, através da parábola, fazia com que os ouvintes se interiorizavam, quer dizer, olhasse para dentro de si mesmo, né? E pudessem enxergar o pecado que havia em si mesmo e o quanto precisava e necessitava das misericórdias de Deus para o perdão e salvação. Porque nós entendemos que não há salvação sem confissão de pecados, né? Não há salvação se não houver arrependimento. Então, essa era a perspectiva de Jesus. E nós vamos estar lendo aqui o livro de Romanos, capítulo 10, do versículo 1 ao 15. E essa passagem, ela fala sobre os judeus que rejeitam a justiça de Deus, né? Vale lembrar que Jesus, quando ensinava por parábola, ele falava de verdades, ele não falava por fábulas, né? Então, sempre utilizava as verdades ou acontecimentos da vida cotidiana daqueles indivíduos ao qual estava ali para ouvi-lo. Um bom exemplo disso seria Lucas capítulo 10, se eu não me engano. Lucas 10, a partir do 25, que fala sobre a parábola do bom samaritano, né? Foi até a mensagem do pastor Denilson nessa quarta-feira, né? Essa passagem em qual ali passa o sacerdote, depois passa o levita, depois, por fim, vem um mercador. Esse mercador era um gentil, em que ali dava realmente o verdadeiro socorro. Mas o interessante é que Jesus, ao falar do sacerdote, uma das coisas que muitas vezes o leitor da Bíblia não consegue enxergar é se fazer o porquê que aquele sacerdote não deu o socorro àquele homem que era o seu próximo. Além de ser o seu próximo, era também um judeu que foi salteado no meio do caminho por uma estrada perigosa. Então ninguém se pergunta o porquê. Então o porquê que ele não quis fazer? Porque o sacerdote, ele estava cumprindo a lei, né? Ele estava cumprindo a lei de quem? A lei de Deus. O que a lei de Deus de Moisés dizia? Que o sacerdote não deveria tocar em sangue, nem em defunto, nem nada impuro. Então aquele homem que estava salteado, ele estava machucado, ensanguentado, e na visão do sacerdote poderia estar até morto. Então ele não poderia ali tocar naquela pessoa por conta da lei de Moisés, porque ele estaria indo para o templo ministrar para o Senhor. E por isso que a palavra diz que ele passou de largo, né? Passou a distância, não se aproximou para não se contaminar, que ele não poderia se contaminar, né? Ele cumpriu a lei de Moisés, ele cumpriu a lei de Deus naquele momento. E o interessante é o levita que vinha passando pelo caminho, né, ali, e ali também observou aquele homem, provavelmente se aproximou dele, mas a diferença do levita para o sacerdote é que o levita provavelmente deveria ter visto o sacerdote passar de largo e não ter dado assistência.
quer dizer, o levita está abaixo do sacerdote, aquele servo que servia ao templo. Então ele se aproximou daquela situação que ali se encontrava, provavelmente olhou, tocou, mas resolveu não dar o socorro, porque a gente pode conjecturar que se o meu sacerdote passou de largo, não o socorreu, porque eu tenho que socorrer. Essa não é a minha função. Então certamente pegou e foi embora, não deu assistência àquele homem que estava ali caído à margem do caminho. Até que vem o samaritano, né, que não passava por aquela estrada, mas passava próximo a ela, porque dentro do contexto histórico nós entendemos que os samaritanos, eles não passavam pelo mesmo caminho dos judeus, porque era uma pessoa super rejeitada, corria risco de ser apedrejado, de ser morto, enfim. Mas mesmo assim, ele acabou dando a assistência àquele homem. Ele veio até aquele homem, socorreu ele, e ali levou ele para um estabelecimento, e ali foi cuidado e deixou até o suficiente para que seja cuidado, e caso faltasse, quando retornasse, pagaria. Então, Jesus faz com que aqueles homens da lei pudessem pensar quem era o próximo. Certamente, eles viam que deveriam ter feito o papel de socorro e não fez. Então, o sacerdote cumpriu a lei por não socorrer? Cumpriu, mas também cumpriria também a vontade de Deus se socorresse o próximo. Então, Deus estava mostrando que a lei, como letras, ela não significa nada, mas a lei com uma ação concreta de amar ao próximo, essa sim faria grande sentido na vida de todos nós, como faz sentido na nossa vida. Jesus utilizou dessa parábola, e que era um contexto natural em que acontecia cotidianamente ali naquela região. Esses assaltos em que as pessoas eram feridas e mortas muitas vezes. Então Jesus usa um contexto verdadeiro, não fala de fábula. Isso que é a grande importância do que Jesus nos ensina. Então, o que a palavra de Deus diz aqui em Romanos capítulo 10, do versículo 1 a 15. Irmãos, a boa vontade do meu coração é a minha súplica a Deus a favor deles, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram ao que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aleluia. Graças a Deus. O Senhor, Ele deixa muito claro para nós o quanto as pessoas ouviam a sua palavra e não tinham o zelo concreto para com o próprio Deus. Muitas vezes zelavam pela própria
a Torá, que era a Bíblia deles, a palavra escrita, mas não conseguiam interpretá-la de uma maneira que pudesse viver ela da forma em que ela estava escrita. Então, era apenas palavras, era apenas um zelo, mas não surtia o efeito necessário na vida cotidiana do povo. Então, o apóstolo Paulo escreve fazendo algumas advertências, né, por o quanto é necessário as pessoas falarem, o quanto era necessário as pessoas interpretar o que estava sendo lido, para que as pessoas entendessem. É como nós estamos fazendo aqui nesse momento, fazendo a leitura e dando uma breve síntese de interpretação para que dê um entendimento prazível a quem nos ouve, e esse entendimento possa estimular a quem nos ouve a se aprofundar, a buscar o melhor entendimento daquilo que Deus está nos ensinando nessa jornada dos ensinos de sua parábola. Então nós somos o quê? Somos o multiplicador do Senhor Jesus. As parábolas, elas estão à nossa volta, estão ao nosso alcance, não só as parábolas de Jesus escritas na Bíblia, mas o cotidiano nosso de cada dia podem ser transformados em parábolas, em histórias em que possa levar o entendimento àqueles que ainda não conhecem o próprio Jesus Cristo. Então, vai depender muito da sua vontade, do seu desejo de multiplicar a salvação na vida das pessoas. Jesus Cristo, Ele é verdadeiro, Deus é verdadeiro, Ele quer a nossa salvação. Ele deseja que nós sejamos salvos, mas para isso Ele nos concedeu o arbítrio e o entendimento para compreender do desejo dele sobre nossa vida, e que nós possamos entender e compreender e tomar a nossa decisão. Se um dia queremos estar na eternidade com ele após essa vida, ou se vamos estar na eternidade com Satanás, porque a escolha é sua. Eu não posso fazer escolha por você. Entenda, meu querido, que depois que a gente parte desta vida, existe uma eternidade. E não tem mais nada o que fazer. O que se pode fazer é enquanto você tem ouvido para ouvir, enquanto você tem entendimento para entender, enquanto você tem a oportunidade de utilizar esse arbítrio que Deus te deu, de tomar uma decisão de caminhar com Ele eternamente, ou de ficar separado dele eternamente e viver no lago de fogo e inferno, que lá também é uma eternidade de sofrimento e de consciências de sofrimento. E com Deus é diferente. Com Deus é de paz, é de harmonia, aonde não haverá sede, nem fome, nem ranger de dente, aonde nós teremos uma vida eterna com Ele e constante. Não uma vida cansativa e uma vida de altos e baixos como nós temos aqui. Momentos de paz, momentos de amargura. Mas se queremos ter uma vida em abundância com Jesus, devemos arrepender dos nossos pecados, confessar a Ele e aceitar Jesus como nosso único e eterno Salvador. As parábolas têm nos mostrado que o próximo está exatamente ao seu lado. E você sabe quem é o seu próximo. Então fale do teu testemunho, da sua vida. Fale do que Deus fez em você. E esse falar que Deus fez, ele possa ser uma verdade em que você pratica dia a dia de sua vida. Meus amados e meus amados irmãos em Cristo Jesus, que Jesus Cristo abençoe a vida de vocês e enriqueça cada vez mais na sua graça salvadora, e vocês possam ser um multiplicador dessa seara. Eu quero agora fazer um convite a estar conosco no dia 30 de outubro, o último sábado do mês de outubro. Lá estaremos com a feira missionária em favor de missões nacionais. Nós temos aí acompanhado todo um trabalho das nossas missões e temos muitas frentes de trabalho, assim como a Missão Alcance também tem tido as suas frentes de trabalho, e precisamos da sua cooperação, precisamos do seu empenho, precisamos da sua motivação para que nós possamos realmente cumprir a meta em que nós colocamos ali diante de Deus. Colocamos R$ 5.500, nós chegamos a 3.000 e precisamos chegar a essa meta, e se Deus assim ajudar, e se assim for a vontade do Senhor, quem sabe nós conseguiremos até dobrar essa meta, mas depende de você.
Então teremos aí o último evento, que é a Feira Missionária. Estará ali sendo distribuído refeição para aqueles que queiram almoçar. Estará ali tendo lanches à tarde, serão servidos lanches ali. É uma troca que nós vamos fazer. Uma troca de um misto de confraternização e alegria com os recursos financeiros em que serão ali vendidas coisas para poder a gente doar para missões nacionais. Então esteja conosco, nem que seja por um breve momento, mas durante todo o longo da manhã e do dia e da tarde, esteja ali conosco participando. E se possível for, quem sabe a gente consiga até fazer alguns sorteios, né, para alegrar um pouco o nosso coração, colocar uma música ali, enfim, nos ajude nesse sentido. Precisamos de todos vocês ali, sociedades internas, embaixadores, juventude, equipe de louvor, todos que puderem estar para nos ajudar a poder completar essa meta e se tornar parte dessa missão que cabe a cada um de nós. Deus abençoe, Deus ilumine e conto com vocês dia 30 de outubro, que será o último sábado desse mês, a partir das 10 horas da manhã. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.